Olá, gente, tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 8, tá? Mais uma vez, eu, professora Alessandra Pinheiro, tá? Convido vocês aí no espaço que vocês estão, com certeza iluminado, silencioso. Se não estiver silencioso, vamos colocar o fonezinho de ouvido, tá? Pega caderno, pega caneta, pega aí o lápis, a borracha, para fazer algumas anotações, tá? E vamos lá continuar o nosso conhecimento. Capítulo 8, na aula passada nós vimos os poemas visuais. Poemas visuais muito bacanas, muito interessantes. E aí, você conseguiu criar um poema visual? Muito legal, não é mesmo? Trouxe aqui algumas imagens, olha aí aquele poema de bicicleta, olha que legal! Uma rosa, o nome paz, e olha que o nome paz aí, ele está apenas com duas palavras, paz e guerra. Por que será? Tá? Tenham curiosidade, pesquisem também sobre poemas que são muito fáceis de encontrar, tá bom? E hoje nós vamos ver na seção Compreendendo a Língua, uma seção que tem no livro de vocês, tá? Hoje nós vamos falar sobre flexões, o verbo, né, que flexiona em número e pessoa. Trouxe aqui alguns cartazes de filmes para que vocês observem. Por quê? O que tem a ver o filme com o conteúdo que a gente vai trabalhar, tá? Como os filmes aí é algo que remete aí a uma história, uma narrativa, então tem, né, uma interação entre as pessoas, há sempre discurso. Então nós temos aí o filme do Rei Leão, Toy Story, A Princesa e o Sapo. Antes da gente entrar propriamente no conteúdo, trouxe aqui um trecho do texto, tá? Do filme O Príncipe Sapo, tá? Existem muito recontos. Esses filmes, a maioria desses filmes, eles são recontos de contos originais. E aí tem sempre uma surpresa. Quem já assistiu esse filme sabe que esse reconto aí traz algo de muito diferente na história, tá? Então, o Príncipe Sapo. Quando a princesa despertou na manhã seguinte, surpreendeu-se ao ver, no lugar do sapo, um príncipe e olhar para ela com os olhos mais bonitos que ela jamais tinha visto. Ele explicou-lhe que tinha sido enfeitiçado por uma bruxa que o transformou em sapo. E o feitiço só seria quebrado quando uma princesa o tirasse do lago, o deixasse comer na sua mesa, dormir na sua cama durante 3 noites e lhe desse um beijo. Tu quebraste o feitiço e agora não posso desejar mais nada a não ser que venhas comigo para o meu reino, onde nos casaremos e onde te amarei para sempre, disse o príncipe. A jovem princesa não teve dúvida e respondeu logo que sim. E então viajaram para o reino do príncipe, onde viveram felizes para sempre. Vejam que isso aí é só um trecho do filme. Mas aí eu pergunto a vocês sabem o que foi que aconteceu, que fato inusitado aconteceu nessa história, diferentemente do conto tradicional? Porque geralmente, quando acontece o beijo, né, o sapo se transforma novamente em quê? Em príncipe. Nessa história aí, será que isso aconteceu? Não. A princesa beija o sapo, o que acontece com ela? Ela vira sapa, tá? Por que será? Será que é porque ela realmente era uma princesa? Assistam aí o filme e vejam, tá? Mas, voltando ao assunto, vamos lá. Destaquei aqui algumas frases, né, contidas no texto. Vejam que os verbos aí, eles estão destacados, tá? Por que eles estão destacados? Para a gente observar a chamada concordância verbal. O que é isso? Que o verbo, ele tem que concordar em número e em pessoa, tá? Com o sujeito da oração. Professor, o que é isso? O que é uma oração? Oração é a frase que tem verbo, tá? Então, o verbo, ele sempre vai concordar com o sujeito, certo? Então, o que a gente tem que observar? Quando a princesa, qual é a pessoa verbal que a princesa está representando aí?
ela, né? Terceira pessoa. Quando ela despertou na manhã seguinte. Veja que o verbo despertou concordou com a pessoa verbal que é ela. Onde nos casaremos. Veja que casaremos está no plural, concordando com a pessoa, nós, né? Que era o príncipe e a princesa, o sapo na realidade, né? E a princesa. E onde te amarei? Amarei quem? Né? Tu, no caso, que era a princesa. Então, amarei está concordando com a pessoa verbal e com o número, tá? Que é o singular ou plural. Então, vejam aqui, verbo concorda em número, singular e plural, e pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa. Aí a gente tem que lembrar das pessoas do discurso. Com o termo a que se refere. Portanto, quando o termo a que o verbo se refere estiver no singular, o verbo também ficará no singular. Se esse termo estiver na primeira pessoa, o verbo também deverá estar na primeira pessoa. A criança gosta de contos de fada. Quem é que gosta de contos de fada? A criança. A criança, ela gosta, tá? Concordou aí com a pessoa verbal. As crianças, agora não é mais só uma criança, são as crianças, tá? A pessoa verbal mudou, tá? Mudou o número, na realidade, do singular para o plural, a pessoa verbal é a mesma, terceira pessoa, tá? Elas gostam de contos de fada. Flexionou aí o verbo, ele flexionou em número e não em pessoa, tá bom? Ele beijou a princesa para quebrar o encanto. Ele, terceira pessoa, beijou a princesa. Agora, não é mais a terceira pessoa, é a primeira, eu. Então, eu não posso falar eu beijou, eu tenho que falar como? Eu beijei. Então, o verbo vai concordar sempre com a pessoa verbal e em número também com essa pessoa verbal, tá bom? Vamos lá exercitar um pouquinho. Destaquei aqui uma questão, né, do livro de vocês, falando justamente daqueles cartazes sobre aqueles filmes que nós vimos no começo, tá? Então, vamos lá, analisando devagarinho aí, cada termo destacado, a quem se refere, para a gente saber se está acontecendo aí uma concordância verbal, né, no caso. Você precisa do beijo de uma princesa para acabar com o feitiço. O que está pedindo aí? A que termo se refere o verbo em destaque? O verbo em destaque é precisa. A quem o verbo está se referindo? No caso aí, ao termo você. Quem precisa? Você, tá? Ude segura o chapéu. Segura está se referindo a qual termo? Ude. O chapéu é segurado por Ude. Quem é que segura? Aliás, o que é segurado por Ude? O chapéu, tá? Veja que há aí sempre uma concordância. Próximo item. Responda aos itens a seguir com base nas frases da atividade anterior. Item A. As palavras a que os verbos se referem estão no singular ou no plural. Item A da questão anterior, que é o termo você, está no singular ou no plural? No singular. Os verbos, novamente no item B, estão no singular ou no plural? Também no singular. Segura, tá? No item C, está pedindo que você pegue a frase da questão 5, né, no caso, que é a questão anterior, colocando a palavra você no plural. Então, não vai ser mais você, vai ser vocês. E aí, como é que vai ficar o verbo? Vai ficar do mesmo jeito? Com certeza não. Se a pessoa, né, vai flexionar aí, vai para o plural, o verbo também deve ir para o plural. Então, a resposta vai ficar assim. Vocês precisam do beijo de uma princesa para acabar com o feitiço, tá? O que aconteceu com o verbo da frase? Ele também foi para o plural. Se você for reescrever a mesma frase, trocando você por eu, como é que vai ficar essa frase, hein, gente? Agora eu pergunto. Vou responder aqui no quadro para vocês.
tá? Você precisa vai ficar eu. Então, como é que vai ficar a frase agora? Eu. O verbo vai ficar precisa? Com certeza não. Eu preciso. O verbo tem que concordar com a pessoa verbal. Eu preciso do beijo da princesa. Só lembrando que quando isso acontece, o verbo ele flexiona, sempre concordando com a pessoa verbal, que no caso aqui é a primeira pessoa, e com o número. Se está no singular, deve permanecer no singular, tá certo? Se está no plural, aí o verbo tem que ir para o plural. Tudo bem? Como é que eu chamo esse tipo de concordância verbal, tá certo? Aí, gente, para casa, eu vou propor que vocês façam o seguinte. No quadro a seguir, esse quadro também tem no livro de vocês podem até olhar, tá? Ir lá fazer esse quadro, porque você vai entender essa relação de pessoa, verbo, número, tá? Fazer essa concordância. Então, no quadro a seguir, há orações desordenadas em 2 colunas. Observe o sentido e a concordância entre as orações e organize-as adequadamente, numerando a coluna B de acordo com a coluna A. Então, estão desordenados, como se tivesse aí o complemento, tá, dessa oração desordenado. Não quer dizer que o rei e o leão espantaram o homem da sala. Não quer dizer que está exatamente nessa ordem. Você vai ter que pegar o quê? Olhar a pessoa verbal, como é que ela está flexionada, se está no plural, se está no singular, se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira pessoa, e procurar o complemento que combine com essa pessoa verbal, fazendo aí a flexão adequadamente, tá? Então, cuidado. O que eu tenho que observar novamente? Pessoa, olhar o complemento com o verbo e fazer a flexão dele de acordo com o que a gente viu. Tem sempre que concordar, fazendo aí a concordância verbal, tá? Então, espero que vocês façam. E aí, quando for na próxima aula, a gente retoma sobre isso, tá certo? Espero que tenha ficado bem tranquilo, bem calmo para vocês. Não esqueçam, tá? Tem situações que a gente tem que falar concordando sempre com a pessoa verbal, tá? Que acontece muito, né? A gente fomos, utilizamos muito isso, a gente fomos, mas a gente está no singular. Então, a gente fomos, não, a gente foi, tá certo? Então, cuidado com isso aí. Ah, eu se levantei cedo. Eu não posso se levantar cedo porque o se é um pronome oblíquo referente à terceira pessoa. Quem é o pronome oblíquo referente à primeira pessoa? O me. Então, eu me levantei cedo. Então, isso aí é a chamada concordância verbal. E a gente tem que ter cuidado com isso, tá certo? E falar sempre corretamente, tá bom? Então, obrigada pela atenção. Até a próxima aula. Tchau. Obrigada.